Em Êxodo 17, do 8 ao 16, nós vemos aquela passagem da guerra, da peleja entre Amaleque e Israel, onde os amalequitas foram pelejar contra Israel. E é uma passagem que eu tenho certeza que você já leu ou já ouviu, né? Quando Moisés ficou com os braços erguidos, segurando a vara, e ali Deus guerreava com Israel, junto com Israel, enquanto Josué liderava o exército. E enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, segurando a vara, Deus estava guerreando com eles. Quando Moisés abaixava a vara, a presença de Deus saía do meio do exército, né? Saía da presença ali do exército. E eu quero te convidar a refletir nessa passagem hoje sobre algo muito importante, que são sobre os nossos papéis na vida, sobre o propósito de Deus para cada um, sobre o que Deus determina sobre a nossa vida, sobre cada um de nós. Ali nós vemos 4 personagens principais, né? Josué liderando o exército, Moisés segurando a vara, Moisés no cume do monte, segurando a vara com as mãos erguidas, e também temos Arão e Ur segurando os braços de Moisés, apoiando Moisés para que ele conseguisse, para que Moisés conseguisse permanecer com os braços erguidos até o fim da guerra e para que a presença do Senhor não saísse do meio do povo, do meio do exército. E tem também, claro, os soldados, que não menos importantes, também fazem parte dessa passagem. Mas eu quero te convidar a refletir nessa passagem sobre a importância de cada um cumprir o seu exato papel, de cada um fazer aquilo que Deus determinou para cada um. Imagine se Arão e Ur ficassem enciumados porque era Moisés quem estava segurando a vara, que representava a presença de Deus. A vara representava a presença do próprio Deus entre o exército. Se Arão e Ur ficassem com ciúmes de Moisés e falassem, não, eu não vou segurar o seu braço porque eu deveria estar segurando a vara. Imaginem só o que teria acontecido. Mas não, Arão e Ur estavam cumprindo exatamente o que Deus gostaria que eles cumprissem, o papel deles, o propósito para a vida deles, o propósito que Deus tinha para cada um deles naquele momento. E o que Deus queria era cada um segurando um braço de Moisés para que Moisés suportasse o peso, né? Suportasse ali a missão de ficar com as mãos erguidas até o fim da guerra. E Josué também poderia ter pensado, não, mas eu queria estar lá no cume do monte. Ou Moisés poderia ter falado, não, Deus, eu quero estar à frente do exército, deixa Josué subir. E nenhum deles fez nada disso, cada um assumiu o seu papel. Assim como soldados, muitos soldados ali poderiam ter olhado para Josué e ter visto Josué como menos, né, como não tão digno assim de liderar o exército em uma guerra tão importante, em uma batalha tão importante. Mas cada um deles cumpriu o seu exato papel. Cada um deles fez aquilo que Deus determinou. Moisés não era mais importante do que nenhum deles. Arão e Ur, por estarem segurando os braços de Moisés, eles não eram menos importantes que Moisés. Josué, por estar à frente do exército, também não era menos importante. Eles só estavam cada um cumprindo o seu exato papel. E por isso a guerra foi bem sucedida. Porque Moisés teve pessoas ao lado dele apoiando os braços para que ele conseguisse cumprir a missão dele. Porque Josué teve soldados ali cumprindo também cada um o seu papel. Ele liderava o exército, mas ele precisava dos soldados. Então essa guerra, essa peleja foi tão bem sucedida porque cada um fez o que Deus queria para a vida de cada um deles. Então quero que vocês reflitam sobre a importância de nos colocarmos naquilo que Deus determinou, de não sentir ciúmes, de não olhar para o lado, de não olhar para a vida do outro, não olhar para o que o outro tem, para o que o outro está fazendo, não olhar para a fama de ninguém, para a glória de ninguém, porque cada um faz, cada um vive, cada um tem aquilo que Deus determinou. E quando a gente está vivendo o nosso papel, quando a gente está vivendo o nosso propósito, quando estamos cumprindo exatamente o que Deus tem para a nossa vida, tudo vai bem sucedido, como foi essa guerra. Cada um deles estava no seu lugar e por isso a guerra foi bem sucedida. Cada um deles estava cumprindo o que Deus queria que eles cumprissem naquele momento e por isso a guerra foi bem sucedida. Então ali não tinha espaço para ciúmes, ali não tinha espaço para um querer o lugar do outro. Ali só teve espaço para que cada um vivesse exatamente o que Deus queria para a vida de cada um deles. E também uma outra reflexão muito importante nessa palavra é sobre a importância de ter pessoas ao nosso lado, ter pessoas que a gente confia, que vão estar ali, segurando os nossos braços, pessoas de garra, pessoas de fé, pessoas que a gente tem certeza que na hora que os braços fraquejar, como os braços de Moisés fraquejaram, ele tinha Arão e Ur ao lado dele para sustentar, para ajudar a sustentar. Então reflita sobre se você está olhando para o lado,
se você está querendo viver o que o outro vive, se você está querendo assumir o papel do outro, ou se você está vivendo e assumindo exatamente o papel que Deus tem para sua vida. Se você está feliz, se você está cumprindo o seu propósito aonde Deus te colocou, fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. E também se você tem pessoas ao seu lado que segure os seus braços quando o cansaço vir, quando a missão ficar difícil demais. Você tem pessoas ao seu lado, como Moisés tinha Arão e Hur. Você tem pessoas que você confia para ir à frente do exército, como Moisés confiou a Josué. Então reflita sobre essa passagem e que a palavra do Senhor fale ao seu coração. Em nome de Jesus.